Saúde, estamos de volta. Me diz uma coisa, você sabe a hora certa de procurar um médico? As crianças, por exemplo, quando levá-las ao pronto-socorro? Porque, doutora Rosana, as crianças elas demoram para relatar um sintoma. Ao que os pais devem estar atentos? A criança, muitas vezes, ela não relata o sintoma, porque, inclusive, ela não consegue nem se manifestar. Então, é fundamental que os pais estejam ligados. Um dos sinais fundamentais é febre. A febre numa criança é sempre um sinal de alerta. E Vamos febre, ver aqui, então, no telão. Febre te falando que não é qualquer temperatura, como a gente já falado. A gente está falando de uma febre, então, acima aí de 37,7, 38, né? Daí, realmente, é uma febre importante. E aqui fala com mudança de comportamento. Porque que tipo de febre, comportamento? ela acaba... Você está vendo até que a criança está mais vermelhinha, porque é isso mesmo. Quando você tem um aumento da temperatura, você faz essa face mais rosada, que não é sinal de saúde, muito pelo contrário. Nessa situação, é um sinal que você tem que ter alerta. E essa mudança de comportamento, a criança está inapetente, ela sempre come bem, de repente ela pula uma mamada, não quer comer, está irritada, ela não consegue te explicar o que ela tem, mas ela não está no normal dela. Outra coisa importante em relação a isso também é sonolência. Então a criança pode estar com mais largadinha, com menos atividade, só quer dormir. Quem conhece a criança fala, não está no normal dela. E a terceira coisa bastante importante é, por exemplo, o labinho roxo. Por quê? Aqui você tem uma que a gente chama de má perfusão. Então você tem menor fluxo sanguíneo, exatamente porque é uma defesa do organismo, por exemplo, contra uma infecção. E você pode ter, como sinal clínico, esse labinho roxo. Então, febre, criança com sonolência, não querendo comer, esse lábio, sinal de alerta, vamos para o pronto-socorro. Tem uma mãe que a gente conhece muito bem aqui no nosso programa, que está muito atenta aos sinais alérgicos que uma criança que se chama Matheus pode ter. Estamos acompanhando a vida do Matheus para resolver a alergia que ele tem ao leite. Ele tomou leite agora, pela primeira vez, a gente viu ontem, não é? E ela está muito atenta aos sinais alérgicos, às reações que ele pode demonstrar. Vamos ver. Ontem a gente viu, né? É, que o Matheus tomou leite puro. Mas foi pela primeira vez Em 9 anos. Nossa! É bom, tem gosto de coco também. Tem gosto de Coco. coco? É. Ah, é? Gosto de coco. É bom. Eu não sabia que o gosto de coco era tão bom. Ah, é? É bom, é muito bom. E na segunda-feira vamos saber, Se ele teve alguma reação alérgica ao leite ou não. será que o tratamento vai poder continuar normalmente? Vamos saber. A gente está de olho, hein, Matheus? Estou de olho na comemoração que a gente vai fazer quando o Matheus tiver resolvido esse problema. Agora, a gente tem uma forma de resolver alguns problemas de emergência, que é ir para o hospital, né, doutor? É preciso conhecer quais são essas condições que fazem com que a pessoa tenha que ir para o hospital imediatamente, né? Vamos falar sobre isso? Aqui está a casa e aqui está o hospital. Quando ir, por exemplo, de ambulância ao hospital? Essa é uma decisão difícil, complicada, mas existem alguns itens que podem ajudar a resolver isso. Olha só, aqui a gente tem a ambulância. O que a gente pode dizer disso, doutor? Risco de morte? Fernando, em relação a isso, é muito importante. O risco de morte iminente, uma parada cardíaca, um paciente com infarto, com uma dor muito intensa, que teve uma convulsão, é melhor que esse paciente vá de ambulância, porque com a ambulância tem uma equipe multiprofissional. Tem médico, tem enfermeiro e, além disso, tem alguns equipamentos, como o desfibrilador, que é aquele equipamento que dá o choque. Então, se o paciente está com o coração parado, com uma arritmia muito grande, ele pode receber esse choque com o desfibrilador e salvar a vida dele. A gente está falando de congestionamento em cidades grandes, como São Paulo, por exemplo. É preciso considerar essa possibilidade. Hoje, todas as cidades médias brasileiras vivem esse problema de congestionamento, não é, doutor? Sem dúvida. E a ambulância, ela tem a vantagem de conseguir cortar um pouco esse congestionamento, melhorar o fluxo e a chegada do paciente em tempo mais rápido do que com o carro próprio, numa situação de urgência. Essas são as considerações para a gente usar a ambulância para chegar ao hospital. Agora, se for de carro, a decisão tem que ser essa que está escrita aqui nesse carro. Vá ao hospital mais próximo. Isso também é muito importante, doutor. Com certeza, porque no hospital mais próximo, a primeira avaliação é fundamental.
E se for uma situação de emergência, o médico que está ali, os enfermeiros, a equipe toda pode fazer o primeiro atendimento e muitas vezes salvar a vida. Como, por exemplo, um caso de derrame, de sepse, como a gente viu, os minutos podem fazer muita diferença. E num outro momento pode encaminhar para um outro hospital que tenha outros recursos que aquele hospital, por exemplo, não tenha no momento. Tem uma telespectadora que escreveu pra gente dizendo que aprendeu muito com o programa. É a Viviane Santana. Ela mora em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ela viu a história do Matheus, um menino que tem alergia a leite, se identificou e pôde ajudar a filha. Rema de um lado. Serviço de atendimento Sabe, ó. Quando a gente vê essa menina linda, né? de 7 meses. Percebe que tá tudo bem com ela. Voltou a ficar sorridente, porque quando ativa a alergia, acho que aquilo incomoda, coça, né? Então ela ficava toda triste, chorona, irritada. E agora não, agora ela tá ótima. Ela mama no peito e até aí, Tudo bem. mas já começou com a papinha. E tem hora que o corpo fica cheio de placas vermelhas. Quando era a ingestão, no caso, antes quando a gente começou a controlar o problema, eram os olhos. Então, apareciam as placas no corpo e os olhos inchavam, chegavam a ficar fechados e lacrimejando. Controlar a alimentação. Não resolveu pra ela. Cheguei a fazer dieta, controlando tudo que eu estava comendo no dia para correlacionar, para tentar identificar qual alimento estava ativando aquelas placas. E, no entanto, depois de assistir o programa, no final, falou sobre o shampoo, sobre hidratante, sabonete e o lencinho umedecido. A gente tem aqui, por exemplo, um shampoo que tem o quê? Na composição, leite. Se uma pessoa que tem alergia usar esse shampoo, pode ter problema, assim como se usar hidratante, que também tem leite na composição, até alguns sabonetes ou lenços umedecidos. Então, são coisas que você não imagina, né? Esse é o grande problema do paciente alérgico. Muitas vezes ele não imagina onde pode ter leite. E isso, a restrição, restringir o alimento não é a parte mais difícil para as famílias. A parte mais difícil é conviver com a vulnerabilidade de ter uma reação a qualquer momento, uma reação que pode ser muito grave. E assim que o programa acabou, eu corri para olhar os itens da minha filha e, no entanto, vi que o lencinho umedecido era à base de leite. E estava escrito lá, feito com as proteínas do leite. E foi então que eu falei, poxa, achei o problema, né? Mudou! O jeito da Viviane trocar a fralda da filhinha. Sem irritação da pele. Com os olhinhos bem abertos. A Ana Beatriz agora É puro bem-estar. Tá que nem Linda. o Matheus, que é pura alegria. Muito linda, Ana Beatriz. Legal. Hoje que dia é? É sexta-feira, Puxa aproveite vida. o fim de semana. Acabou o programa. Que pena. Tão rápido quanto o fim de semana. A gente volta segunda-feira. Até mais.